Quero começar lendo com você um trecho bíblico que está em Mateus capítulo 12, versículo 1. Esse trecho trata do nascimento de Jesus. Nós estamos às vésperas do dia 25, onde uma grande parte do mundo celebra supostamente o nascimento de Jesus. É muito importante nessas datas a gente entender o que a palavra de Deus diz e ser edificado com o que a palavra de Deus diz e entender o que a palavra de Deus não diz e a gente poder eliminar essa parte que a palavra de Deus não diz. Quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe o seguinte: a Bíblia não dá a menor importância à data que Jesus nasceu. Você diz, como é que o senhor sabe disso? Eu sei, porque não tem essa data, não existe nenhuma referência. Se fosse algo importante, como, por exemplo, a Páscoa foi algo que Deus quis que ficasse marcado a data. Então, conseguimos ver o dia da Páscoa, inclusive por causa da Páscoa dos judeus. A data que Jesus nasceu, a Bíblia não achou relevante dizer a data. Então, eu quero dizer com todas as letras que a Bíblia não se importou se você acha ou se você vai achar que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, ou se você acha que Jesus nasceu em janeiro, ou na Páscoa, ou em outro dia. Essa parte a Bíblia não deu importância. Porém, a Bíblia deu total importância ao fato que ele veio. Então, uma coisa, outra coisa. É muito importante entender que, se a Bíblia não dá importância à data, consequentemente, eu também deveria não dar importância à data, mas a Bíblia dá importância ao fato. E você diz, e por que ela dá importância ao fato, pastor? Porque foi algo espetacular. Algo que mudou a história da humanidade. Preste muita atenção. O homem, desde que caiu, que tenta se aproximar de Deus, desde que o homem caiu, tem até aquela história da Torre de Babel. Era aquela tentativa do homem de fazer algo que se aproximasse da presença de Deus. E Deus adverte. Deus diz, vocês não vão conseguir fazer isso com suas próprias forças. Deus diz, porque os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos, e os meus caminhos são mais elevados que os vossos caminhos. Ou seja, eu jamais terei como me aproximar de Deus por mim mesmo. Quando João Batista e outros profetas anunciam que Jesus chega, eles olham para Jesus e dizem, o reino de Deus é chegado. Em outras palavras, o reino de Deus se aproxima, o reino de Deus se acerca. Por quê? Já que eu não pude ir, ele veio. Isso é algo espetacular. É promessa de Deus, é restauração, é resgate, é restituição, é tomar de volta tudo que o diabo tomou. Quando Deus deu esse mundo na mão do homem, e que o homem peca, e que entrega essa autoridade na mão do inimigo, Jesus vem para tomar de volta tudo isso. Quando Jesus ressuscita, ele diz, agora, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Em Apocalipse diz que ele é o princípio, é o fim, ele é o alfa, é o ômega, e ele diz, eis que tenho na minha mão a chave da morte e do inferno. Então a vinda de Jesus é Deus se fazendo homem. O primeiro ser em todo o universo, que é 100% Deus, 100% homem. A encarnação de Jesus foi algo precioso, foi algo importantíssimo. Quando João no capítulo 1 diz, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Quando ele se aproxima mais na frente do versículo 14, ele diz, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Portanto, meu conselho para a igreja é um conselho parecido que eu dei no dia de ações de graça. No dia de ações de graça eu disse, você quer ser grato a Deus nesse dia? Seja, mas saiba que não é suficiente. É importante que nós sejamos gratos ao Senhor quando? Todos os dias. A Bíblia diz em tudo dá graças. É fácil? É fácil? Não. Por isso que eu falei que é um exercício. Algo que é contra a minha natureza. Quando eu sou ferido, dói, eu reclamo.
Mas se eu me quebranto, se eu vou aos pés do Senhor, sai aquele espírito de reclamação e entra um espírito de gratidão. É um processo, amém? Então, qual o seu conselho com relação a nós, pastor, com relação ao dia do nascimento de Jesus? O meu conselho é simples: celebre o fato que Jesus veio, celebre o fato que Jesus se fez homem, mas mais do que isso, celebre o fato que Jesus morreu, antes ressuscitou, venceu a morte. Amém, queridos? Então, quando é que eu devo celebrar isso? Eu devo celebrar isso todos os dias. Para quem tem Jesus, todo dia é dia de Natal. E você diz, e quando é que começou isso? Na minha vida, começou numa noite de setembro, no ano de 1973. Foi o dia que eu nasci de novo. Foi o dia que eu aceitei Jesus. Foi o dia que Jesus nasceu para mim. Até aquele momento, podiam me contar 10 vezes, Jesus nasceu, Jesus nasceu, Jesus nasceu. Isso não adiantava muito, era apenas um fato histórico. Mas teve um dia que Jesus nasceu dentro de mim. Ele nasceu para mim. Naquele dia se fez Natal. Naquele dia se fez festa. Naquele dia eu pude ouvir as vozes dos anjos falando para os pastores: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Naquele dia eu pude ouvir o profeta Isaías dizer: um menino se vos deu, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Amém, queridos? Para mim aconteceu naquele dia. Já aconteceu para você? Diga amém. Amém. Então, já que aconteceu naquele dia, eu posso celebrar esse dia todos os dias e devo fazê-lo isso. E você diz, então, dia 25 de dezembro o senhor não vai fazer. Ora, quando eu falo todos os dias, inclui também o dia 25 de dezembro? Sim ou não? Então, dia 25 de dezembro vai ser Feliz Natal, hoje é Feliz Natal, amanhã é Feliz Natal, dia 22 de março é Feliz Natal. Aproveita, olha para o seu irmão que está do seu lado e fala assim: Feliz Natal, em nome de Jesus. Amém, queridos? E agora eu quero contar uma história para vocês que tem a ver com o nascimento dele, e eu acho que tem muito ensino para a gente aprender. Você está pronto? Amém. Mateus 2, versículo 1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Versículo 5. Em Belém da Judéia. Responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo, Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. Vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra, sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Coloque sua mão no seu coração e repita essa oração. Diga assim: Senhor Deus, acabamos de ouvir uma porção da tua palavra. Eu quero te pedir, abra meus ouvidos espirituais para que eu possa entender, a fim de que a tua palavra se transforme em vida, na minha vida, em nome de Jesus. Esse trecho nos deixa a descrição de que homens que eram considerados magos, por isso alguns chamam eles de reis, como se o fato de ser mago fosse um título de realeza. Outros explicam que essa parte de chamá-los de mago é muito mais porque eram pessoas que se preocupavam com os astros, então eles eram astrônomos
Naquela época, pela visão daquela época, até poderíamos falar que eles estudavam não só astronomia, como astrologia. Hoje não tem como falar isso, porque a astronomia é uma ciência e a astrologia é uma ideia sectária, digamos, de uma religião, de uma religiosidade, onde supostamente o fato de você ter nascido no dia tal, 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 nasceu sobre o signo não sei de quem, que sobre a afluência do planeta não sei das quantas, e por isso que você é desse jeitinho assim, tão estranho. Então, o que é que acontece? Essa parte aí não é ciência, é uma coisa esotérica, e isso não tem nenhuma base bíblica. Se você acredita em signos, em astros, eu lhe aconselho a estudar mais as Escrituras, desacreditar nisso, e você dizer, eu acredito em quê? Acredite naquele que criou os astros, naquele que fabricou astros, naqueles que chama estrelas pelo seu nome. Amém, queridos? A esse que é nosso Deus maravilhoso. Amém? E quando a gente entende tudo isso e a gente vai caminhando, nós vamos entender que aqueles homens, se fosse trazê-los para o dia de hoje, eles seriam como cientistas, que estudam por que motivo, de acordo com a posição que a Terra tem em relação à Lua ou vice-versa, os nossos mares sofrem influência. Então, possivelmente por causa do posicionamento, mais perto, mais longe, isso faz com que as marés subam e as marés baixem. A Terra, o seu girar em torno de si, girar em torno do Sol, faz com que, na maioria dos lugares na Terra, tenham 4 estações. Não é verdade? E isso tem a ver com o quê? Com o posicionamento. Então, eram homens curiosos com relação a isso. Então, na maioria dos lugares, você tem quantas estações? 4. Quais são? Vamos começar do inverno. Inverno, primavera, verão, aliás, outono. Não, primavera, verão, outono e inverno. Eu estou confuso porque eu vivo em Miami. E aqui a gente tem verão mais quente e verão menos quente, mais fresquinho. Então, tudo bem, mas Miami é diferente mesmo, é especial, né? Então, veja bem, queridos, como eu estou dizendo. Então, nós estamos diante desses homens que eram importantes na época, e também que denota que tinham uma certa condição financeira, eles tinham posse. Você diz, onde é que você tira isso, pastor? De 2 coisas. O percurso desses homens até chegar nesse local foi preciso meses, talvez até ano, porque quando eles não voltam para Herodes, Herodes, pelos cálculos que fez deles, mandou que matassem crianças por via das dúvidas de 2 anos para baixo. Né? Então, pelos cálculos, talvez, eu acho que dá 1 ano e meio, 1 ano e alguma coisa, então vamos logo passar a régua de 2 anos para baixo. Então, Herodes queria, na verdade, não era adorar o menino, Herodes queria o quê? Matar, né? Matar. Então, a gente vai criando um cenário. Homens importantes levaram presentes caros, como ouro, incenso e mirra. Esses produtos, Deus, na sua infinita sabedoria, toca no coração desses homens, para que eles cheguem na hora certa, dando esses presentes a eles. Depois, quando eles recebem revelação de Deus, eles veem que tem que sair, eles vão para o Egito, passam 2 anos no Egito, e eles, de certa forma, que eram pobres, receberam o financiamento através do ouro, do incenso e da mirra. Deu para passar 2 anos, voltaram. José disse, eu vou para Nazaré para ficar mais seguro, e ainda colocou uma marcenaria, virou carpinteiro, tornou-se comerciante. Então, o negócio foi bom, não é verdade? Ou seja, diz aí a quem está dizendo, diga, quando Deus provê, diga, é como aquela multiplicação dos peixes e dos pães, diga, dá que sobra. Amém? Então, tudo isso a gente pode ver nessa história, a gente se alegra, a gente acha interessante. Mas eu vi tantas coisas maravilhosas que dá para a gente sair daqui hoje edificado, e eu queria compartilhar isso com você. Você recebe? Amém? Então, vamos lá. Primeira coisa importante, esses homens começaram muito bem. Esses homens, mesmo distantes, mesmo sem pertencer à história do povo judeu, mas eram homens atentos aos céus. A Bíblia diz, se você já ressuscitou juntamente com Cristo, pense nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Muitas vezes,
É difícil a gente estar aqui atento ao céu. Estamos aqui muitas vezes muito atentos às coisas da terra. Se eles já tinham condições financeiras, já tinham uma certa posição social, eles poderiam simplesmente desfrutar. Eles podiam simplesmente dizer, vamos desfrutar disso. Mas eles estavam preocupados com sinais que vinham do céu. E com essa preocupação, eles receberam uma visão. Diga essa palavra. Sabe, queridos, quando nós perdemos a visão, nós nos desviamos. A Bíblia diz, sem profecia, o povo se desvia. O que é profecia? Profecia é a palavra profética, aquela palavra que diz, nós estamos aqui e estamos indo para ali. Nós somos isso, mas nós vamos ser aquilo. É algo que nos dá um norte, algo que nos direciona, nos mostra. A palavra profética, toda vez que se levanta um profeta no meio do povo de Deus, toda vez que se levanta um homem de Deus, é para dizer, o caminho é este, andai nele. Não tenha medo, mesmo que você passe por dentro das águas, mesmo que você passe por desertos, mesmo que tenha momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos de abraços, de amigos e momentos traiçoeiros, não perca a visão. Ande nesse caminho. Caminhe nessa direção, caminhe nessa direção. E eles caminharam bem. Vocês entenderam, sim ou não? Mas houve um momento que eles perderam a visão da estrela. Aconteceu algo que aquela estrela que os trouxe de um outro país, de um outro lugar, que fez eles andarem por desertos, por situações, dias e noites. Houve um momento que eles se perdem. É possível perder a visão. É possível nessa vida perder o sentido da vida. É possível nessa vida você olhar para dentro de você e você dizer assim, o que é que eu estou fazendo aqui? Por que é que eu vivo? Qual é o sentido de estar nessa casa, de estar nesse casamento, de estar nessa igreja, de estar nessa cidade? É possível isso. Quando isso acontece, nós perdemos aquele brilho da estrela celestial e a gente começa a experimentar escuridão. Nos perdemos e ficamos procurando luz. Você entende ou não? E é nessa hora que tem um risco enorme, queridos. Luzes artificiais ofuscam a luz celestial. Diga assim, luzes artificiais ofuscam a luz celestial. Nesse período, as cidades se iluminam muito. Eu acho bonito, você acha? Chegar numa praça, é tanta luz, é tanto negócio piscando. É bonito ou não é? Né? Quando você vai para uma cidade maior como Nova York, você não sabe nem para onde olhar, né? Tanta luz, tanta coisa ligada, é tanta imagem, né? Não é feio, mas há uma possibilidade. Não essas luzes, mas as luzes artificiais, delas ofuscarem no nosso coração a luz celestial. Nós vivemos num mundo de consumo, onde nossos olhos se iluminam quando compramos algo que queremos muito, quando nossos olhos se fascinam, quando encontramos alguém que desejamos muito. Existem muitas coisas que, às vezes, o brilho dessas coisas nos faz perder o brilho da luz celestial. Eles estavam caminhando tão bem, e quando eles perderam esse brilho, foi quando eles se aproximaram da cidade. A cidade é mais iluminada, não é? É mais difícil ver estrelas num local muito iluminado. Eu já tive, assim, 2 ou 3 lugares que são muito iluminados. Nova York, Las Vegas, Tóquio, muito iluminado. Sabe, eu não lembro de ter visto uma estrela nesse lugar. Mas elas estavam lá. Eu não vi. Era tanta luz que não dá para ver. Você entende o que eu estou falando, sim ou não? Talvez você hoje está dizendo, pastor, eu não estou num lugar assim de tanta luz, eu estou num lugar mais escuro. Então eu queria que você aproveitasse esse momento, porque se Deus te levou para um lugar escuro, é porque aí você tem a chance de ver os luminares que vêm de Deus. É lá no interiorzão, é lá no sertão, é lá naquele lugar onde às vezes à noite a luz é até de lampião. É nesse lugar que o céu é muito mais bonito. É nesse lugar que você vê um luar maravilhoso. Quantas vezes as pessoas não querem ir para uma praia deserta para ver a lua cheia? E a pessoa diz, não é possível, a lua aqui é maior. Eu já vi, meu Deus, que lua gigante. Como é que aconteceu? Acho que ela é mais perto desse lugar. Você acha que ela é? Não. O que é que aconteceu? Luzes se apagaram para que você pudesse ver aquela. Deus quer iluminar seu coração.
no dia de hoje, nesse ano que se inicia. Deus quer iluminar seus olhos. Deus quer fazer você ver. Você diz, como é que eu faço? Apague tantas luzes artificiais. Eu muitas vezes me vejo cercado de luzes artificiais. Hoje em dia, o acesso à internet, o acesso a tantos aparelhos eletrônicos que nos conectam com tantas coisas, é como se fossem luzes que nem nos deixam pensar, nem nos deixam parar para orar, nem nos deixam pausar. Estamos cansados, precisamos de relaxar. Me faça entender? Eles foram lá no Palácio de Herodes, queridos. O Palácio de Herodes, eu anotei aqui algumas coisas, era imponente, era uma coisa materialmente falando grandiosa. É por isso que eles, em Mateus 2,2, fala, e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e vimos adorá-lo. Ou seja, quando eles perderam a percepção da visão de Deus, eles foram para aquilo que parecia lógico. Se era um rei que estava nascendo, aonde ele deveria nascer? Não era num palácio? Então eles vão para um palácio, mas naquele palácio não estava o rei dos reis. Naquele palácio estava um rei assassino. Quando eu estou perdido, não devo me guiar pelos meus instintos. É importante entender isso. Meus instintos sempre me levarão para aquilo que parece lógico. E você diz, e não é lógico que eu vá para um lugar que é lógico? Ora, a Bíblia diz que Deus escolheu as coisas sábias desse mundo como se fosse para envergonhá-las. Ele revela aos pequeninos e ele esconde aqueles que se acham grandes. As coisas do Senhor, elas acontecem ao contrário. Sabe, queridos, eles se preocuparam, eles pararam, eles se desviaram, porque eles estavam buscando um rei. E eles foram procurar o rei no lugar onde o rei mora, num palácio. Pesquisando um pouco sobre o Palácio de Herodes, diz que era a segunda maior construção de Jerusalém, perdendo somente para o templo. Era natural que os olhos dos magos se enchessem. Quantas vezes estamos seguindo o Senhor? Quantas vezes? E o inimigo desse mundo tenta nos desviar, mostrando a grandiosidade dos reinos deste mundo. Ele tentou isso até com o Senhor, em Mateus 4:8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Quando nós começamos a perder a visão, nós temos a tendência de buscar aonde parece lógico que aí haja prosperidade, que aí haja sucesso. Quando alguém está triste, ele quer alegria. E onde é que se encontra a alegria? Se encontra em um local que tenha festa, em um local que tenha luz, em um local que tenha música alta, em um local que tenha gente sorrindo. Isso parece lógico. Até que se vá. E se um dia parar, vai entender. Eu estive num lugar onde eu pulei, eu dancei, eu brinquei e eu sorri. Mas lá dentro eu chorei e eu chorei. Quando a gente perde a visão, somos levados para lugares onde o que está ao redor é mentira e engano. Quando ele foi para aquele palácio, ele pôde escutar um rei falso, um rei demoníaco dizer em Mateus 2,8, enviando-os a Belém, disse, ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiveres encontrado, avisai-me para que eu também vá adorá-lo. Ele queria adorar? Não, ele queria matar. Qual foi a consequência desse erro? Você acha que teve alguma consequência o fato desses homens terem se desviado da estrela e terem entrado no Palácio de Herodes? Sim ou não? Você sabe qual foi a consequência, queridos? Repete assim comigo: morte, destruição. A consequência deles irem parar ali, deles terem ido avisar isso a Herodes, que não sabia de nada, redunda em Mateus 2,16, que diz, vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores. Você já imaginou o que é isso, queridos? Você já imaginou o que é uma cidade ou ao redor daquela cidade, todas as crianças, meninos, homens,
de 2 anos para baixo, serem retirados das mãos dos seus pais, dos seus avós, dos seus tios, dos seus entes queridos, para serem assassinados. Mandou matar todos os meninos de Belém, de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara dos magos. Então, a primeira advertência aqui é o seguinte: eu queria que você se autoanalisasse. Você ainda segue essa estrela que brilhou no seu coração quando você entregou sua vida a Jesus? Ou na caminhada, luzes, eventos, situações levaram você ao palácio de Herodes? E você diz: e se eu entender, pastor, que eu estou mais para o palácio de Herodes do que para Belém? Hoje é tempo da gente voltar por outro caminho. Hoje é tempo da gente voltar a ter essa visão. Você quer? Eu vou dar uma segunda oportunidade. Você quer? Amém. Glória a Deus. Teve muita gente que parecia que estava querendo ficar no palácio de Herodes, mas glória a Deus, conversão em massa. Amém? Como é que eu faço para recuperar a visão, pastor? A primeira coisa é voltar a seguir a visão celestial. Mateus 2,9. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino, e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Ou seja, eles tinham perdido a visão da estrela, mas uma vez que eles resolveram sair daquele lugar, diga assim: sair. É porque às vezes a gente entra numa zona de conforto, é preciso sair. Quando eles saíram daquele lugar, quando eles começaram a andar na direção, eles viram a estrela e receberam isso com grande júbilo. E essa estrela caminhava até que ela parou sobre um lugar onde eles puderam encontrar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Amém, queridos? É muito interessante, queridos, quando a gente olha como homens gentios. Esses homens não eram homens que estavam embaixo da aliança de Abraão. Eles foram tocados por uma mensagem divina e deixaram suas ocupações, fizeram uma longuíssima viagem para adorar o Senhor Jesus. Às vezes, você recebe de Deus uma orientação. Às vezes, Deus lhe fala algo ao seu coração. E às vezes a gente pensa que é difícil fazer aquilo. Então, a primeira coisa que me admira nesses homens é a disposição de seguir a visão que receberam de Deus. Eles não desistiram, mesmo que erraram, se equivocaram, cometeram engano, mas eles disseram: eu quero voltar a seguir a visão celestial. Amém, queridos? A segunda coisa importante é que a gente tem que quebrar paradigma. O que é que significa paradigma? Paradigmas são aquelas coisas que a gente recebe como verdade e elas não são. A palavra paradigma vem de paradigma. É como se fosse uma verdade paralela. É algo que eu acredito porque alguém me disse que assim é. Então, por exemplo, às vezes você chega numa igreja e o pastor está pregando só de camisa. Às vezes o pastor prega, como eu estou pregando aqui, de camiseta com um blazer por cima. Às vezes tem igrejas que o pastor prega com terno, gravata, outras até com colarinho clerical. E dependendo de quem você seja, do que você aprendeu, você vai ter um paradigma. Você diz: qual é o paradigma? Às vezes você diz assim: pastor que é pastor. Mas pastor mesmo, né? Pastor assim, meio... pastor. O cara prega, meu amigo, na beca. Ele tem aquela roupa pastoral. Isso é verdade ou é paradigma? Isso é um paradigma. E onde aprendemos isso? Aprendemos isso nas religiões. Porque você vê, cada religião, você tem, muitas vezes, a roupa que se espera que o sacerdote use. Não é assim? Por isso que tem uma frase, que eu não sei nem se os irmãos vão conseguir traduzir, mas diz que a roupa faz o monge. Em outra palavra diz: o hábito faz o monge. A gente acha que a palavra hábito é alguma coisa que eu estou habituado. Hábito é uma roupa. O hábito faz o monge. Ou seja, vez por outra a gente assistiu, eu quando era criança assisti filmes de faroeste, que às vezes o mocinho ou o bandido, para escapar de uma situação, ele usava roupa de quê? De padre. Era bom demais, né? Porque bota aquela roupa toda, diz: aí tem um santo homem de Deus, ninguém vai tocar nele. Então veja que coisa interessante. Se não fosse essas crenças, não existia aquilo que a gente chama crime do colarinho branco. Aqueles que praticam uma contravenção que é chamada de 174,
um crime, né? Então, o que é que significa isso na prática? Significa que, como aquele cara é pintoso, né? Você nunca vai ver um deputado federal indo para lá de bermuda. Você vai ver? Não, meu querido, é um terno bacana, gravata linda, impecável, o cabelo todo organizadinho, né? Tudo pago com o dinheiro deles mesmo, né? E tudo e tal. Aí a gente olha para aquela pessoa e já tem logo a tendência de achar que ali está na nossa frente um ser superior. Isso é verdade ou é paradigma? Quantas coisas você está acreditando que é verdade que não é verdade? Que é apenas um paradigma. Veja bem o que eu estou tentando explicar. Jesus era rei. E no paradigma, diz que é rei, nasce em palácio. Mas Jesus era um rei diferente. Jesus não nasceu em palácio. Jesus nasceu, a gente às vezes fala, Jesus nasceu numa manjedoura. Não tem essa história, né? E é verdade. Mas isso é um eufemismo. Porque o que é manjedor ou manjedoura? É um local onde os animais comem. É uma coisa feita de madeira para se colocar o feno. Jesus nasceu numa estrebaria, Jesus nasceu num local. Quantos aqui já tiveram a oportunidade, ou foram levados pelos seus pais quando eram pequenos, de ir numa vacaria tomar o leite no peito da vaca? Já aconteceu isso com você? Levanta a mão aí. Eu já tive isso. Pronto, olha aí. Quando meu filho, Israel, que hoje é um homão, ele nasceu pequeno, acredite. Então, ele era louco por leite, louco por leite. Ele acordava, às vezes, quando a gente acordava, ele já estava lá no quarto, a mãe dizia, mas você está fazendo o que aqui? Ou seja, por que você não está dormindo? Ele olhava para ela, levantava a mão e dizia, faz tempo que eu quero leite, né? Ou seja, ele sempre estava dizendo, se você está dormindo aí, eu estou aqui querendo leite, eu já estou sendo paciente com você, né? Então, a gente organizou uma ida a uma vacaria, né? Nós tínhamos uma casa no campo e um amigo tinha uma fazenda. E eu disse, você vai amar, cara, você vai tomar leite no peito da vaca. Eu disse, no peito? Eu disse, não, vamos tirar no copo. Você pode até colocar Nescau, Toddy, chocolate, o que você quiser, com açúcar. E ele foi alegre, foi feliz, até chegar lá. Quando nós chegamos, que ele viu, não sei se você sabe, esses lugares têm um certo cheiro característico. Não sei se os que não foram, depois procure os que foram, que eles fazem um curso com você. Tem um cheiro próprio. Cheiro esse que vem dos excrementos dos animais. Não fica os excrementos. O demônio também faz isso, é normal. E lá não tem banheiro para eles irem e dar descarga. É aquilo mesmo. Eu estou tentando mostrar para você o ambiente. Quando meu filho foi chegando naquele lugar e vendo aquelas vacas enormes, e o meu amigo disse, a vaca que tem o melhor leite é a vaca preta. Que ele viu aquela vaca enorme, preta, ele disse, eu não quero esse leite. Eu disse, mas você gosta de leite? Ele disse, não, eu gosto de leite de geladeira. O leite que eu gosto é leite de geladeira, isso aí eu não gosto. Ele estava tomando leite de geladeira ou ele estava tomando leite da vaca? Ele tinha um paradigma, não é verdade? Sim ou não? Então, quando a gente começa a entender isso, e a gente vai entrando nesse lugar, imagine José e Maria num jumentinho, chegando num lugar desse, querido. A gente quando faz aqui nossas peças, que a gente tenta trazer esse lugar, é muito bonitinho, né? Tem até um nome para isso, é presépio. É bonito, rapaz, é lindo, é um negócio bacana, tem assim umas coberturas, parece o Havaí, é um negócio diferente, entendeu? Os animais são educadíssimos, os animais se ajoelham, você sente aquele cheiro no ar, bom ar, entende? É uma coisa linda. Não foi assim, meus amados, não foi. Jesus nasceu num local improvável, para humilhar os sábios e entendidos. Seu rei é diferente. Se você quer encontrar o verdadeiro rei, você tem que entender isso dentro do seu coração. 1 Coríntios 1:27 diz, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Eles receberam visão
mas faltava conhecimento das Escrituras. Quando você passar por dificuldade, porque eu também passo, tem momentos da minha vida que eu passo por lutas, tem momentos que eu sinto entrando no deserto, tem momentos difíceis. Eu preciso dizer para mim mesmo, e eu estou dizendo, diga para você, não vai ser nas minhas verdades que eu vou encontrar saída. Não vai ser nas minhas razões que eu vou encontrar saída. Você diz, onde é que você vai encontrar saída, pastor? Eu vou encontrar saída na palavra de Deus, é lá que vai me ajudar. Quando esses magos estavam ali perdidos pelo palácio de Herodes, quem foi que colocou eles no caminho de volta? Foi quando chamaram os escribas, os fariseus, eles abriram o quê? As Escrituras. Eles abriram a palavra, estava lá, estava escrito, olha o que diz aqui, Miqueias 5, 2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Versículo 5, este será a nossa paz. Estava escrito, estava na Bíblia. Está passando por uma luta? Já procurou na palavra a resposta? Às vezes ficamos procurando alguém que fale. Queremos um profeta, queremos um rei, queremos alguém que diga algo, queremos alguma coisa que nos anime. Mas não vai ser aí. Vai ser no silêncio do seu quarto. Vai ser nas páginas da Bíblia. Vai ser ali dentro que ele vai dizer a você, eu te amo, nunca esqueci de você. Sei que você está passando luta. Sei que você passa dificuldades, mas eu vou estar com você em tudo isso, e Ele vai te dar direção. Você crê nisso? Diga amém. Sabe, queridos, todo domingo eu estou aqui pregando a palavra, todo domingo, ou pelo menos a maioria deles, você recebe um boletim para levar para casa com a palavra escrita. Você que participa dos GEs, você tem grupos de edificação onde você estuda a palavra de Deus. O que é que tudo isso vai trazer para você? Vai trazer conhecimento. Diga conhecimento. Quando um estudante faz uma faculdade, o que ele está adquirindo na faculdade é apenas conhecimento. Um médico estuda. O que é que ele adquiriu nesse estudo todo? Conhecimento. Ele ainda não é médico. Um advogado ainda não é advogado. Ele é um bacharel de direito. E o que é que falta? É preciso que a informação desça, se torne prática, para que a informação passe a ser formação. Se eu for apenas informado, e se essa informação não mudar o meu ser, o meu caráter, nada se formou em mim. Nós temos pessoas da área médica aqui no nosso meio, e elas podem colaborar com o que eu estou dizendo. Se hoje vocês podem fazer o que vocês fazem na medicina, seja a área que você atua, é porque você estudou, é porque você se informou, mas depois você foi para a prática. Você foi ajudado por alguém a colocar em prática aquilo que você ouviu. A Bíblia diz, não seja somente ouvinte, mas praticante. Se eu sou só ouvinte, eu estou me enganando com falsos discursos. Olha só, os religiosos sabiam, eles leram a Escritura. Eles se moveram, eles foram para Belém, eles foram procurar o menino. Queridos, que coisa triste. Eu sei, ensino, sou professor, mas não me movo. Eu levo a palavra e lá diz que eu devo amar minha esposa como Cristo amou a igreja, mas eu não me movo. A irmã Leque lá diz que ela deve se submeter ao seu esposo, mas ela não se move. Filhos sabem que devem obedecer seus pais, mas eles não se movem nessa direção. Pais sabem que devem ser modelo para os seus filhos, mas eles não se movem nessa direção. Como é triste, queridos. Nós estamos vendo uma época, hoje em dia, onde tem se levantado uma onda filosófica. Começa uma nova onda do querer saber, do querer conhecer. Só o saber, só o conhecer, sem haver transformação, sem haver prática, é uma função estéril, não dá nada. E por ser estéril e não dá nada, passa a ser etéreo, ou seja, se desmancha no ar. Não deixa legado nenhum, não deixa nada. São como nuvens sem água. Enchem o céu,
mas não produz absolutamente nada. Mateus 2, perguntaram: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes com todo ele, toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia. Responderam eles. Eles sabiam. O que é que eles fizeram? O que é que você sabe? O que é que Deus ensinou a você esse ano? O que é que você ouviu? Se você fez o cura, o que é que você aprendeu no cura? Se você fez o CCM, o que é que você aprendeu no CCM? Se você fez o PEN, o que é que você aprendeu no PEN? Você está praticando? Se está, glória a Deus, você está a caminho lá de Belém. Mas se você não estiver praticando, você está pregando, está ministrando, mas está lá dentro do palácio de Herodes. Eu quero receber a visão, diga isso, eu quero receber a visão. Então nós temos que entender que precisamos ter um fim nessa história. O fim é adorar o Senhor. Eu quero adorar o Senhor. Mateus 2,11 diz: entrando na casa viram um menino com Maria sua mãe, prostrando-se, o adoraram. Em Salmo 102,15 diz: todas as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória. Queridos, nós fomos criados para o louvor da sua glória. Quando você disser assim, qual é o propósito, por que eu nasci, e você ficar em dúvida enquanto você não souber o propósito definido, que Deus tem um chamado para você, onde você deve atuar, enquanto isso está aí, se console com a seguinte palavra: você foi feito para glorificar a Deus. Em Efésios, capítulo 1, 4 diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Versículo 6 diz: para o louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Versículo 12: a fim de sermos para louvor da sua glória. Bota a mãozinha no seu peito e diga assim: eu fui criado para o louvor da sua glória. Apocalipse 5,13 diz: então ouvi que toda criatura que há no céu, e sobre a terra, debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, queridos? Deixa eu dizer uma coisa a você. Quando Deus me chama para ser adorador e chama você para ser adorador, às vezes a gente pergunta assim: como é que eu faço para adorar o Senhor? É até certo ponto simples, não é fácil de fazer, mas é simples de entender. Quando esses homens chegaram lá, Mateus 2,11, diz: entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe, prostrando-se o adoraram e abriram seus tesouros. Diga assim: abriram seus tesouros. Como é que eu adoro o Senhor? Eu adoro ao Senhor abrindo os meus tesouros. É entregando a Deus o melhor. Aqui não está dizendo o seguinte, que eles, abrindo sua bolsa, escavando lá dentro, ver se encontravam uns trocados, deram ao menino lá uns trocados. Está dizendo isso aqui? Não. Quantas vezes, querido, nós atuamos assim? Desculpa eu falar sobre isso, mas é assim. Vamos ofertar algo para Deus. Abrimos nossos tesouros? Ou a gente dá uma olhada na carteira, glória a Deus, encontrei essa nota de $1, envelope. Pode ser que para você $1 seja o seu tesouro, glória a Deus, Deus vai entender isso. Mas talvez para a grande maioria não seja o nosso tesouro. Nós temos que entender essa coisa. Palácio de Herodes, o Senhor. Eu sou chamado para assistir uma peça. Eu sou chamado para ir num parque temático. Valores, cento e tantos dólares, $200, cento e poucos dólares. Vai assistir um jogo desses basquete. Se você pagar um valor menor, você terá uma experiência lunática. Você ficará perto da lua, vendo lá embaixo uma quadra tão pequena.
E você diz, olha, eu pensei que os jogadores de basquete eram grandes, mas eles não são. Para você se aproximar, você tem que abrir os seus tesouros. Vamos comprar um carro. Tanto tempo que eu queria esse carro, eu vou comprar. E aí o vendedor é gente boa, amiga, e me arranja crédito, e diz que eu sou muito legal, e me chama para dar uma volta no carro. E diz, você fica bem nesse carro, esse carro foi feito para você. Aí quando eu vejo as prestações e tudo, eu tenho uma voz lá dentro dizendo, você merece, vai que é tua. Aí eu preciso abrir os meus tesouros. E para Deus, queridos, qual é a hora que você tira para orar? Qual é a hora do dia que você está mais forte? Qual é a hora que você tem mais energia? Qual é a hora que você tem mais força para você abrir os seus tesouros e gastar com ele? Ou você deixa para orar assim, no restinho, do restinho, do restinho, do restinho, não é? Que quando você vai orar, você faz como eu fiz uma vez. Minha esposa sempre, lá em casa, quando as crianças iam dormir, ela sentava com eles, orava, e quando eu estava em casa, quando eu já tinha chegado do trabalho, ela me colocava dentro do quarto também, e dizia, vamos orar, tu é o sacerdote aqui dessa casa, o pastor, em nome de Jesus, toma jeito, e vamos orar junto, né? Estou brincando, mas eu era mais jovem, ela estava lá me dando aquela incentivada santa. E eu me lembro de uma vez que a gente estava lá, e ela orientou que as crianças orassem. Então, uma orou, a outra orou, a outra orou, e eu comecei a baquear, não é? E chegou na hora, eu já estava deitado numa das camas lá com eles, e chegou uma hora que ela disse, agora papai vai orar. E, queridos, eu prometo a vocês que isso é a mais pura verdade. Eu respirei profundamente, eu fiz, aí fiz, Senhor, eu dormi. Eu acordei daqui a alguns minutos, os meninos rindo em cima de mim. Essa oração, eles nunca ouviram o resto dela. O pastor está dizendo aqui, nem o Senhor escutou. Eu estava abrindo os meus tesouros? Não, eu estava abrindo meus tesouros para ir à luta, para trabalhar, para fazer as coisas, mas estar com as crianças e orar com eles. Então, Deus teve que falar no meu coração e eu tive que entender que eu precisava adorar o Senhor. E eu poderia dizer, eu sou um adorador, porque eu escrevo canções, eu ministrava louvor na nossa igreja, pregava, meus filhos veem que eu sou um adorador. Não, meus filhos não viam que eu era um adorador. Eles podiam até achar que eu era um cantor, um músico, um pregador. Mas eles passaram a ver um adorador quando eu tirei o melhor de mim para orar com eles. Para não apenas dizer Senhor e profundo silêncio, mas para dizer, Senhor, estou aqui com meu filho, com minha filha, e contar histórias dele, e pedir a ele, e clamar. Isso é um processo. Eu estou contando para vocês uma falha minha, mas estou contando para vocês também uma luta que Deus me fez sair do palácio de Herodes e voltar no caminho de Belém. Você entende, sim ou não? Sabe, meus queridos, eu não sei, eu recentemente fui chamado para ir para Washington, D.C., para a Casa Branca. E andei por lá com os pastores, oramos, vocês já sabem dessa história. A primeira coisa que nós fizemos foi olhar lá em casa e dizer assim, os ternos que nós temos aqui em casa não são ternos casabranquistas, ou seja, não estão no coisa. E eu comprei um terno novo, gravata nova, camisa nova, sapato novo, porque eu fui visitar um local onde está a presidência da República, fui encontrar com parlamentares, encontramos lá, acho que também com o vice-presidente, com todo esse povo, era gente para dedéu. Estávamos lá, oramos lá dentro, certo? Como é que a gente deve fazer para encontrar o Rei dos Reis? Qualquer jeito. Como é que eu devia ter na minha vida, queridos? Como é que isso deve ocupar na minha casa? Qual é o espaço que isso deve ocupar? Você quer ter um Feliz Natal? Você tem que entender essas coisas. Feliz Natal não é uma árvore de Natal, cheia de bola, luzinha.
gorrinho de gosto duvidoso na cabeça, troca de presentes, alguém dizendo ho, ho, ho. Isso não tem nada a ver com o Natal. E pelo contrário, muitos desses símbolos são símbolos pagãos, que não tem nada a ver com o Natal. O Natal de verdade a gente vive todo dia, se vivemos nessa caminhada rumo ao Rei. E inclui, sabe, queridos, a entender que quando eu estou andando com esse Rei, eu tenho que aprender a quebrar pactos anteriores, pactos que eu tenho feito erradamente. Aqueles homens, aqueles magos, sem entender, sem saber, eles se comprometeram com o Rei e fizeram um pacto com o Rei. Qual foi o pacto que eles fizeram? Eles fizeram o pacto de encontrar o menino e depois de encontrar o menino, voltar lá e fazer o quê? E dizer para eles, dizer para o Herodes, nós encontramos, ele está nesse endereço, zip code tal, se encontra entre a vaca malhada e o bezerrinho branco. Dá o endereço completo. Eles eram magos, autoridades, alguém disse que eles eram reis, e eles deram a palavra dele a um rei. Pela lei ética da época, promessa dada a um rei tinha que ser cumprida. Eu não sei quantas promessas você fez a outros reis, eu não sei quantas promessas você fez a você mesmo, eu não sei quantas promessas você fez a alguém, que hoje você olha e diz, não bate com a palavra de Deus. E se você quer encontrar o Rei dos Reis para adorá-lo, é preciso entender o que está em Mateus 2:12, A e B, que diz, sendo por divina advertência prevenido em sonho, para não voltarem à presença de Herodes. Eles foram advertidos, não voltem. Eles poderiam ter acordado da revelação e ter dito, a gente não pode deixar de voltar. Nós prometemos, é a nossa palavra que está em jogo. Eles entenderam o seguinte, existe algo maior do que esse pacto que eu fiz. Andar com Jesus significa muitas vezes, sem dúvida nenhuma, andar com Jesus é ter um pacto com Jesus. E para ter um pacto com Jesus, é preciso que eu observe se ainda existem pactos feitos fora da vontade dele, para que eu quebre. Quantas pessoas, queridos, na sua adolescência, na sua juventude, longe de Deus, não procurou bruxos, santeria, outras coisas, e fez pacto para ficar rico, pacto para isso, para aquilo outro. Você não precisa disso, você não precisa do Palácio de Herodes, você precisa chegar a Belém, você precisa entrar naquela estrebaria, você precisa andar entre aqueles animais, você precisa sentir aquele cheiro, até você encontrar aquele menino, e você se ajoelhar naquele lugar, adorá-lo, abrir seus tesouros, dar o seu melhor a ele, e quebrar todos os pactos anteriores, porque agora você está fazendo o pacto real, aquele que é soberano, aquele que é o sangue do Cordeiro da nova aliança. Você pode dizer amém a isso? Mateus 2:12, sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Aqui eu quero encerrar essa palavra e eu peço que Deus coloque ela no nosso coração, principalmente essa parte. Sabe, queridos, eu não sei por que caminho você entrou nessa porta hoje aqui. Deixa eu te ajudar. Qual é o caminho que anda o teu casamento? Qual é o caminho que anda a tua saúde emocional? Qual é o caminho que anda o teu relacionamento com teus filhos? Qual é o caminho que você andou este ano com relação à tua saúde, seja ela saúde física, emocional, espiritual, financeira? Qual é o caminho que você tem trilhado? Jesus está aqui. Ele não está aqui mais como um menino, porque Jesus nasceu como uma criança, é verdade, como a palavra diz, um menino se vos deu, mas sabe, queridos, Jesus cresceu, Jesus se fez homem. Jesus, que é Deus, se fez homem. E Jesus andou aqui conosco, ele teve uma vida de poder.
liberando aqueles que eram cativos do diabo. E nessa sua caminhada ele nunca pecou, nem dolo algum se achou em sua boca. E esse Jesus maravilhoso deu a sua vida por mim e por você. Mas glória a Deus, ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele vive. E dias após a sua ressurreição, ele foi exaltado. Ele está à destra de Deus. Amém, queridos? E a Bíblia diz que assim como ele foi, ele voltará. E é esse ser maravilhoso, Deus tremendo, que era, que é e que há de vir, que nós servimos, que tem nome acima de todo nome, que ele quer tocar na tua vida e quer fazer você voltar hoje para a sua terra, para a sua casa, por outro caminho. Por outro caminho. E para que nós voltemos por outro caminho, é preciso que a gente passe um tempo de oração, onde você analise a sua vida e você pensa, eu estou aonde? Eu ainda sigo a estrela? Ou eu tenho sido iludido pelas luzes do palácio de Herodes? Eu leio a Escritura como os magos que, ao lerem a Escritura, ao ouvirem, imediatamente a obedeceram? Ou eu tenho lido as Escrituras como os escribas que liam, ensinavam, estudavam, sabiam, mas nada faziam a respeito? Baixa um pouquinho a sua cabeça, vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero te pedir, nesse momento, que o Senhor nos ajude, sonde, Senhor, os nossos corações. Veja se há em nós algum caminho mau. Nos mostra, nos dá forças, nos dá a disposição desses homens que vieram de tão longe para adorar o teu Filho. Eles se equivocaram, erraram, mas quando foram advertidos pela tua palavra, imediatamente eles retornaram o caminho certo. E quando receberam revelação, quando receberam divina revelação, eles quebraram aquele pacto, Senhor, que eles achavam que não havia problema, mas foram orientados por Ti, imediatamente eles voltaram por outro caminho. Aqui tem meus irmãos e minhas irmãs, tem aqueles também que me escutam desde a sua casa, e eu quero te pedir, Senhor, nos ajuda a voltar para casa hoje por outro caminho. Se esse é o problema, meu Deus, na área conjugal, na área emocional, na área financeira, na área de salvação, seja o que for, eu te peço hoje em nome de Jesus, toca no nosso coração, que haja aqui hoje decisões diante de Ti, que haja aqui hoje, Senhor, decisões claras que vão ser tomadas e obedecidas diante de Ti. Quero pedir por cada um que está aqui, por cada coração que está nesse lugar, que o Senhor encha com a Tua presença. Nos ensina, Senhor, o verdadeiro Natal, que é Cristo em nós, a esperança da glória, que vai muito além, Senhor, de enfeites, que vai muito além, Senhor, de luzes, vai muito além, Senhor, do que símbolos, muito maior do que isso tudo, que é Jesus Cristo, o Senhor da vida, nascendo dentro de nós e vivendo e reinando dentro de nós. Traz essa paz a Teu povo, traz essa inspiração ao coração da Tua igreja. Nós oramos assim e recebemos assim, em nome de Jesus. O povo de Deus diz: vamos nos levantar, vamos cantar um louvor ao Senhor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e
feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Eu quero fazer uma oração por você que está em casa e por você também que está aqui. Quando nós falamos em encontrar o Rei dos Reis, e eu falei hoje isso aqui, eu disse que o Natal aconteceu na minha vida no dia que eu entreguei minha vida a Jesus. Foi no dia que Ele passou a morar dentro de mim. É possível que todos que estamos aqui já tenham feito isso, mas talvez em nosso meio haja uma pessoa ou outra que nunca entendeu isso. E eu quero lhe dizer como é que isso ocorre. A Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel, é justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. A Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito Ele não despreza. A Bíblia diz que todo aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador passa a ser considerado filho de Deus. Não apenas criatura, mas filho de Deus. Quando nós confessamos o Senhor Jesus na nossa boca e cremos de coração que Ele ressuscitou dos mortos, a Bíblia nos garante, essa pessoa será salva. Nós recebemos salvação em Cristo. Então eu quero, nesse momento, fazer uma oração de fé, uma oração de entrega a Jesus. Se você, todos nós que estamos aqui, eu convido a fazer essa oração, mesmo que você já tenha feito. Você que está em casa, eu convido também a fazer. Eu queria que você repetisse essa oração depois de mim. Faça isso de coração. Diga assim: Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados. Te peço perdão e recebo hoje o teu perdão. A tua palavra diz que o Senhor me perdoa de todos os pecados. A tua palavra também diz que aquele que te aceita como Senhor e Salvador e crê na tua ressurreição será salvo. Então eu declaro, eu creio e eu recebo a ti como meu único, suficiente Salvador e Senhor. Te peço, escreva meu nome no livro da vida, onde ninguém vai poder apagar. A partir de hoje, eu sou teu filho e eu recebo salvação, em nome de Jesus. Amém. Eu vou fazer uma segunda oração desta feita. Eu não vou pedir que você repita, vou pedir apenas que você receba essa oração. Você que está em casa, que fez essa oração sincera no seu coração, pela primeira vez, o Senhor recebeu você. E eu quero orar ratificando isso, confirmando isso. Você que está aqui, se alguém está em nosso meio, que foi a primeira vez que fez essa oração de coração diante de Deus, pode ser até que você já tenha repetido, mas hoje o Senhor tocou o teu coração. Onde você está, eu quero orar por você. Eu quero orar por você, para que você possa receber a confirmação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Deus te ama muito e espera por esse momento. Pode ser também que você já fez isso outrora, outra época, e você sabe que se desviou. E você está dizendo: hoje eu quero retornar. Eu fui lá no Palácio de Herodes, mas hoje eu volto e eu vou para Belém. Vou me encontrar com o Rei dos Reis. Então, onde você está? Onde você está? Levante a sua mão que eu quero orar por você. Se assim acontecer hoje pela primeira vez, onde você está, levante a sua mão e eu quero orar por você. Há alguém entre nós que está fazendo isso pela primeira vez? Ou alguém que está dizendo assim: eu quero regressar ao caminho do Senhor? Eu não consigo ver. Tem alguém com a mão levantada? Tem? Amém. As duas pessoas que estão com a sua mão levantada, quero orar por você, quero orar por você, quero orar por você que está em casa. Eu queria convidar você que levantou a mão, se aproxime de mim, deixa eu orar por você, pertinho de você. Venha até aqui à frente, por favor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar aqui por Paulo e Poliana e também pelos irmãos que estão em casa.
Senhor, que coisa tão feliz estamos agora, recebendo aqui Paulo e Poliana, que levantam a sua mão sem ter nenhum receio, dizendo: eu quero o Rei dos Reis. Eu não os conheço, mas o Senhor os conhece. Eu sei que o Senhor os recebe agora com amor, com todo carinho. Eu peço, Espírito Santo, venha sobre eles fazer morada. Entre neles, para que sejam a partir de hoje templo do Santo Espírito de Deus. Nesse momento, Pai amado, eu creio que o Senhor está escrevendo o nome deles no teu livro, onde ninguém jamais poderá apagar. Abençoa-os fortemente. Recebe-os, Senhor. Eles a partir de agora são teus filhos, família de Deus. Peço por esses que estão em casa, que fizeram essa oração, que entregaram. Talvez pessoas que estão tristes agora, pessoas agora que estão se sentindo sozinhas. Eu peço por essas vidas. Recebe essas vidas. Eu quero declarar para você que me escuta desde a sua casa: Jesus te ama e te recebe hoje. Recebe hoje. Deus te recebe hoje como filho. Em nome de Jesus. Recebe essa palavra como vinda de Deus. Em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus. Nós queremos abençoá-los com toda sorte de bênçãos espirituais, materiais, emocionais em Cristo. Em nome de Jesus. E o povo de Deus diz: glória a Deus.